nossa companheira Vera para o uso da palavra, nós vamos vibrar, né, para que a gente possa aprender bastante com ela. Bom dia, amigos. A gente tem sempre que começar agradecendo, né? Agradecendo muito, agradecendo a Deus cada oportunidade que a gente tem, cada minuto que a gente tem de estar entre amigos, os amigos que a gente está vendo, os que vão balançar a cabeça se tiverem vontade de dormir, aqueles amigos espirituais que estão conosco, nossos anjos da guarda que estão aqui conosco, e a gente pede que aquilo que a gente estudou, a gente consiga passar a emoção de que o nosso querido Miramês passa para a gente. A gente trouxe hoje alguns trechos, não o capítulo inteiro, de um dos capítulos desse livro que é muito precioso, Horizontes da Mente. E como é que começou isso? Quando a gente pensa o que significa entrar numa casa, acho que eu convivo, né? O GF, né? Minha primeira casa, e agora estou sendo adotada aqui, muito bom, né? E então, por que a gente se sente tão bem quando chega num lugar desse? Por que às vezes a gente sai de casa com a cabeça meio esquisita e nesse ambiente a gente fica tão bem? E aí a gente pode fazer algumas perguntas. Por que a gente se sente num lugar como esse tão acolhido? Várias pessoas se tornam quase que a gente brinca amigos de infância aqui. Por que a gente percebe que a nossa melhor parte é alimentada e fortalecida num lugar como esse? Por que aqui fica, como em outras casas, muito mais fácil a gente agir de maneira amorosa? Alguma coisa acontece nesses lugares. E aí a gente encontra esse capítulo de Horizontes da Mente chamado Sintonia em Grupo. E o benfeitor fala pra gente: os espíritos, de um modo geral, estão reunidos em grupos, com fortes tendências para o amor, desde a sua formação. O nosso destino é o amor, mesmo que de vez em quando haja quem tropece, inclusive nós, mas o destino da gente é o amor. Viver conjuntamente é uma necessidade orgânica e espiritual. O homem é um ser social. É então uma necessidade orgânica, espiritual, tanto individual quanto coletiva. Ninguém consegue viver só, desde o minério às plantas, dos animais aos homens e destes ao arcanjo. As sintonias, é o nome do nosso capítulo, começam nos grupos formados aonde? Nos lares, se estendem nas famílias pelo sangue, crescem nos que se agrupam nas cidades, nos municípios, nos estados, nos países, enfim, no planeta. Depois nos sistemas planetários, nas galáxias, nos acúmulos do universo. E aí a gente se detém nessa palavra, sintonia. E aí a gente vai ao dicionário de filosofia espírita, onde Palhano define. De onde sai esse termo sintonia? Ele veio aproveitado da eletrônica para designar a condição de um circuito mental ou psíquico, cuja frequência de oscilação é igual ao outro circuito mental. E a gente fala com muita naturalidade: agora entrei em sintonia, né? É isso, um estado de quem se encontra em correspondência ou harmonia com outrem, mesmo que seja um espírito. Que é, então, sintonizar, ajustar a mente ao comprimento de ondas mentais que se deseja sejam captadas, harmonizar-se, entrosar-se. E esse exemplo aqui é velho, né? Que nem existe mais, mas fica muito claro. A gente lá, como um rádio, a gente sintoniza uma estação que a gente quer. E aí está o nosso livre-arbítrio. Eu escolho que música que eu quero ouvir, que programa que eu quero ouvir. Continua Miramês. Parece difícil entender a ciência dos iguais. No entanto, a força das necessidades, o anseio de nos libertarmos, esses fazem com que nós avancemos no entendimento, compreendendo a fraternidade que havemos de ter com quem se nos assemelha e com as coisas que nos cercam, os ideais em comum, os sentimentos em comum, a moral comum, a ética comum, e a gente vai sintonizando. A
A vida é uma troca de valores, cujo magnetismo é transmutado de passo a passo, enraizado na mesma essência provida de Deus, que está dentro de nós, essa centelha que nos move, que nos leva ao amor. Quem tivesse olhos para ver, certamente se admiraria ao notar que entre duas pessoas que se amam, o alimento físico ficaria em segundo plano. Um exemplo grande é quando a gente vai comer. Você está comendo sozinho e está comendo e come até demais, às vezes está sozinho. É bem um sintoma de solidão, né? Comer muito. E quando você está entre pessoas muito queridas, você esquece até de comer. Você vai ali comer com um amigo, o papo está tão bom, a coisa está tão boa, tão amorosa, você não vai perder tempo de falar mastigando, né? Continua Miramês. A facilidade que temos de amizade com determinadas pessoas nem sempre nos induz a crer que já vivemos com elas em outras encarnações. Pode ser afeição por sintonia de sentimentos, ideias idênticas, evolução paralela. E a gente que é reencarnacionista, tem às vezes aquele hábito de dizer, eu te conheço de outra encarnação, por isso que eu já senti que a gente vai se dar bem. Não obrigatoriamente. Pode ser uma coisa de você sentir, por esses sentidos que não são esses visíveis, o sentido da alma, é aquela pessoa muito parecida com as coisas que você gosta. Os pensamentos afins tornam fáceis as amizades, como igualmente as inimizades poderão surgir entre pessoas sem laços kármicos, por aversão de ideias. Eu não preciso da mesma maneira, eu não sei, me sinto bem com essa pessoa, porque aconteceu alguma coisa outra encarnação. Não, é ali mesmo que você está sentindo. Mas se a alma for espiritualizada, tirará grandes proveitos das duas situações, amor à primeira vista ou implicância à primeira vista. Na afinidade fará muito progresso pela oportunidade favorável. E no ódio gratuito de outros, teste o seu poder de perdoar, de amar os que o ofendem e caluniam. E aí a gente pega esse recorte. Se a alma for espiritualizada, haverá grandes proveitos das duas situações. E a gente lembra de dois grandes espíritos. Paulo, quando ele escreveu na carta aos Tessalonicenses, dai graças por tudo. Tudo que acontece é para a gente crescer. E o professor Hermógenes, nos nossos dias, quando ele coloca como um mantra, eu entrego, aceito, confio e agradeço por tudo que me acontece. E aí a gente vai para ajudar no entendimento, né, no Livro dos Espíritos, na questão 484. Allan Kardec perguntou, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí as suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Para ajudar a gente a entender melhor, a gente ainda recorre à filosofia espírita, primeiramente, né? Quando ele comenta essa questão e dá um título, os títulos que ele coloca são muito bacanas para os comentários das questões, né? E o título é Afeições. E ele fala o seguinte, a afeição é filha da afinidade, forças compatíveis que se entrecruzam, vibrando na mesma faixa espiritual da vida. Essa é uma lei, a lei da afinidade, que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas e certamente comandando a humanidade inteira. De novo, a gente vai palhando. A afinidade é aquela atração de energias sutis entre diversas individualidades, que estabelece um grau de conformidade de relação afim, vínculos fortes de simpatia e semelhança de valores. Continua aquela observação, comentário de Miramês. É de proveito comum que todos nós, encarnados e desencarnados, sustentemos as afeições. No correr desse estudo, eu vou voltar a esse verbo sustentar. Então, nós sustentemos as afeições, criando cada vez mais laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. A gente sempre aprende, amizades também a gente tem que regar. A gente tem que, de vez em quando, procurar a pessoa. Mas eu gosto tanto, não preciso nem procurar. Tem que alimentar também aquele laço, né? Os espíritos superiores nunca nos deixam sem assistência
espiritual. Eles sabem o que precisamos e sempre nos assistem com misericórdia. Somente estão ligados pelo coração e se sentindo felizes com aqueles da mesma linha de ideias. Mas aí podia dizer, nossa, abandona os outros? Não. Eles não se esquecem da caridade para conosco. Muitos homens fazem o mesmo. Aos que eles se afeiçoam estão ligados sem que haja barreiras. Porém, não deixam de assistir aos que sofrem, aos encarcerados, aos famintos de todas as espécies. Nesse aspecto, o maior exemplo é de Jesus, que veio atender a toda a humanidade enferma. Naquele exemplo também muito clássico, eu não gosto do que você está fazendo. Isso não quer dizer que eu não gosto de você. Eu não concordo com essa sua atitude, mas nem por isso, ou até exatamente por isso, que eu preciso estar ao lado. Continua Miramês. A sintonia em grupo tem que ser testada com o tempo. Os primeiros contatos não são suficientes para nos conhecermos uns aos outros. Conhecimento requer vivência e, junto, observação imparcial dentro da honestidade cristã. Se alguma pessoa não serve para viver convosco, é ideal para outra. Desmerecer os valores alheios é julgar os semelhantes, abrindo oportunidades para que os outros façam o mesmo conosco. Tipo, eu não gosto desse tipo de música, então eu não gosto dessa pessoa. Não, eu gosto de ir nos lugares que ela vai ouvir esse tipo de música, mas tudo bem. E aí a gente de novo recorre ao Livro dos Espíritos, na questão 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos. Aí cai aqui na testa da gente, né? Nossa, quem estiver aqui é que deve gostar de ouvir estudos espíritas. E aí a resposta, ao fundo, está a Casa Maria de Magdala. Os espíritos preferem estar nos meios dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades, os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Então, a assistência espiritual de qualquer grupo, qualquer que seja o tamanho dele, depende de qual é o seu caráter, quais são as suas intenções. De novo, Miramês ajudando. Quando ele coloca como título esse comentário, a atração pela simpatia. Eu amo os títulos que ele dá para os comentários, que é assim, resumão. Os espíritos são atraídos mais pela simpatia, tanto em família como nas pequenas e grandes sociedades. Se queres ser ajudado pelos espíritos mais evoluídos, deves fazer jus a isso. Procura melhorar moralmente, que esse esforço não ficará esquecido. É como a gente pede sempre, que a gente possa ser merecedor de tanta ajuda como a gente já está recebendo. Atraímos almas pelo sabor das nossas paixões inferiores, ao passo que, quando passamos a reforma moral, elas se afastam, dando lugar aos espíritos que têm as mesmas intenções de melhorar. Em uma reunião de indivíduos, pode-se conhecer os espíritos que assistem pelo caráter da mesma. Sabemos que estamos sempre rodeados pelos espíritos, de acordo com os nossos sentimentos. Aí a gente diz, aí a gente chega então num lugar, umas pessoas se aproximam, a gente muda para fazer alguma coisa, uma tarefa, é tudo acaso? Acho que aqui ninguém acredita que é acaso, né? Mas Joana de Ângeles, que é outra benfeitora muito amada nesse livro, Lições para a Felicidade, ela tem uma página belíssima chamada Acasos Felizes, que eu coloquei só alguns trechinhos. Como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para alguns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio direciona as ondas mentais
que alcançam as regiões felizes da espiritualidade, despertando amor e interesse dos guias espirituais que acorrem pressurosos para auxiliá-lo. Então ela quer dizer que não é uma coisa assim, é uma loteria que sorteia, você é bacana, você vai conseguir ter uma ajuda em seu entorno legal. Não, a gente precisa estar num equilíbrio bom, a gente precisa estar orando por ter essas companhias boas. Assim, essa espiritualidade promove encontros inesperados, inspirando um e outro a tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar casualmente, embora hajam sido telementalizados na escolha do roteiro. É interessante, quando eu li isso, eu não tinha me lembrado uma coisa que aconteceu assim, aparentemente na minha vida material, né? Minha mãe teve um câncer de vesícula e em 3 semanas ela desencarnou. Naquela época a gente não falava nada, não fazia nada disso, foi exatamente depois. E ela ficou lá em casa nos últimos dias e eu tinha ido cortar o cabelo, tipo assim, vou sair um pouco de casa no sábado de tarde, cortar o cabelo para ver se, né, cortar o cabelo daquele se melhora. E aí, quando Marcelo foi me chamar, que ela não estava bem, o menino, só para você não sair torta, né, pro outro lado e tal, e sair andando. E ele voltou para casa e acho que o papai estava lá em casa, né? E aí eu fui andando. Quando eu fui andando, eu encontrei uma amiga, quer dizer, conhecida, que ela sabia que ela morava lá perto de casa, mas nunca tinha encontrado ela assim na rua, séria. E eu, quando falei, estou correndo lá para casa, não sei o que eu vou fazer, ela é médica também. E ela foi comigo, e eu já tinha até um material de cálculo, pegar a veia dela, caso ela começasse a vomitar muito e tal. Só que eu podia me descontrolar na hora, e ela me ajudou ali. Acaso? Não existe isso, né? E assim, tempo que a gente continuou morando no Rio, nunca mais eu dei de cara com ela na rua, assim, do nada. Então, acasos realmente não existem. Repetidamente, pequenas ocorrências dão-se com naturalidade, propiciando encantamento e ventura que enriquecem de esperança e de gratidão àquele que é eleito. Continua Miramês, são os últimos recortes desse texto dele. Nós estamos super ligados uns aos outros, queiramos ou não. Esta é a lei. Cada ser e cada coisa representam elos na vinculação universal e a força que mantém a nossa coesão no Pai Celestial, que nos abençoa em todos os instantes pela sintonia do amor e pela caridade, que nos identifica como espíritos livres da ignorância, como almas a caminho de imperturvável serenidade. E aí, de novo um recorte desse último trecho. A força que mantém a nossa coesão é o Pai Celestial. E a gente pensa em coesão. E vem um sentimento de evocar essa palavra tão forte, que é egrégora. E que é uma egrégora? Um campo espiritual criado a partir do somatório da energia mental e emocional, portanto, nossos pensamentos e sentimentos, emanada por 2 ou mais pessoas reunidas em grupo, por meio de seus padrões de vibração. Então, a egrégora é um ser coletivo, que se forma aqui. Uma esfera energética criada quando muitas pessoas têm o mesmo objetivo. E a gente tem que ver que a egrégora se forma em várias situações. Quando você está numa igreja, que as pessoas estão cantando, vibrando, está se formando uma egrégora. Quando você tem um time de futebol ali abraçado antes do jogo, unindo os pensamentos, qual é o pensamento ali? Ganhar o jogo. Então, tudo isso é egrégora. E como é que ela se forma? Quando a gente começa a fazer parte de qualquer grupo, a gente não está ingressando só fisicamente em alguma coisa nova, mas a gente também está entrando em contato com uma estrutura nova, uma estrutura energética, que é a estrutura dessa coletividade. São pessoas pensando ou sentindo algo similar, com a mesma frequência vibratória,
voltadas para um único objetivo, gerando uma concentração de energia, e essa concentração é capaz de provocar mudanças. Então, cada grupo de trabalho começa a ter uma aura. Esse campo energético favorece todos os esforços das pessoas que realizam um trabalho em comum. E a gente tem também outros exemplos, como quando você está num hospital. Normalmente você escolhe. Hoje em dia isso está meio assim, mas antigamente era mais forte, né, Julia? O nome de um hospital, São Lucas, Santa Casa de Misericórdia, o nome já te envolve. É santa, é uma casa e ali quer praticar a misericórdia. Então, todas as pessoas que estão ali num sentimento de fazer as pessoas voltarem à saúde, terem tranquilidade, aquilo tudo fortalece quem está lá dentro. Até às vezes algumas pessoas que trabalham no hospital e fora dali elas não são nem tão assim solícitas, lá dentro fica fora de compasso quem não é. Então, continuando na formação da egrégora, a história é que uma egrégora pode ser formada de uma forma consciente, mas também de uma forma inconsciente. E no estágio de evolução que a gente se encontra, a maioria é criada inconscientemente. Quando a gente tem um grupo de trabalho no bem, é uma formação consciente, totalmente intencional, porque as pessoas são aproximadas com a mesma energia, os mesmos objetivos, e se fortalecem uns aos outros, se ajudando a trilhar o caminho. Não, hoje eu não vou não, está chovendo muito. Não, olha só, eu ouvi que vai parar a chuva e um vai se fortalecendo ao outro. E sempre, em todo o grupo de trabalho, a gente sai sempre se sentindo, não é demagogia não, a gente sempre sai se sentindo muito melhor do que quando chegou. As dores passam, né? Fazem parte das egrégoras consciências extrafísicas, também não são apenas os encarnados. Consciências que possuem uma afinidade com a vibração daqueles encarnados. A potência de uma egrégora é muito mais poderosa que a simples soma aritmética das energias dos indivíduos. Então, o todo é muito maior do que a soma das partes. Não é uma soma 2 mais 2 mais 2, é algo que se torna muito maior. E imediatamente a gente tem que lembrar de Jesus, claro. Pois onde quer que 2 ou 3 se acharem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Porque Jesus é uma egrégora de um poder fantástico. Porque é uma energia que vem de uma devoção de milhões de seguidores durante esses 2 milênios. E a gente lembra também de Chico Xavier, claro, quando ele fala que a importância do Evangelho de Jesus, da nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então, da mesma maneira que você planta alguma coisa, tipo um girassol, uma plantinha que não é tão escandalosa, né? Você vê que ela vai virando, que ela vai se dirigindo para o sol. E a gente também se dirige, né? E a gente tem, então, sempre que pensar no que ele nos pediu: vigiai e orai, já que muitas egrégoras são formadas de maneira inconsciente. Porque existem egrégoras positivas e negativas, dependendo das pessoas que estão criando e sustentando. E delas se aproximarão também os desencarnados, que possuem afinidade com a vibração daqueles encarnados. Por isso, a gente tem que vigiar os pensamentos e sentimentos e onde nós estamos colocando a nossa atenção, para saber a que tipo de egrégoras estamos nos vinculando. Nós nos ligamos a inúmeras delas, diversas vezes durante a nossa vida. E não somente quando cada uma é formada. Elas se aproximam, passam ao largo, e a gente pode se aproximar e se ligar a ela ou não. Isso funciona como um conector. Nós nos plugamos, desplugamos a essas egrégoras o tempo todo. Então é assim, mas também está no nosso livre-arbítrio, on, off. Fica aqui, quando eu vejo isso aqui, eu vou bater o botão ligado ou não. Uma egrégora positiva é formada a partir de uma oração ou mantra também. E a gente lembra da oração do Pai Nosso, a única que Jesus ensinou, ela sendo repassada para várias pessoas, várias culturas, vários idiomas,
ela tem uma intenção e um padrão vibratório. É interessante, nós temos uma amiga que ela fala, você não sabe fazer nada, não sabe pedir nada, reza o Pai Nosso que ele vai te acalmar. No sentido de consegue. Porque cada indivíduo que faz essa mesma oração emite um pensamento, um sentimento bom. E aos poucos essa egrégora vai se formando, crescendo e aumentando o seu poder. A partir daí, quando uma pessoa faz a mesma oração, ela entra, sintoniza e se conecta com o poder positivo dessa egrégora. Também, ali a gente tem os salmos, eles são muito fortes. E quem entende de salmos, tem uma amiga que é evangélica e lê muito o Antigo Testamento, ela fala muito disso, que você tem salmos para as diversas situações da vida. Então, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma parte do Salmo 106, muito adequado para as angústias e desgostos da vida. E esse que todo mundo conhece, né? Que a gente decora, nos momentos de medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você vai repetindo aquilo, e a força grande que traz essa palavra. E casas de oração e locais sagrados. Por que tão importante? Porque numa casa de oração se forma uma egrégora que nos traz paz, proteção, equilíbrio, cura, elevação espiritual. Ali torna-se mais fácil uma pessoa se conectar com a sua essência divina, com o seu anjo ou guia, com o seu amigo espiritual. Então, assim, mesmo não sendo mais a religião que a gente professa, eu gosto muito de entrar em igreja. A igreja dá uma paz, você senta ali, principalmente se estiver vazia. Né? Durante o dia. Não, vazia, é muito bom. E quando a gente vai a locais sagrados, como Aparecida, Lourdes, Fátima, eles têm egrégoras poderosíssimas de amor e de cura, porque seres de luz trabalham em conjunto com as energias psíquicas daqueles fiéis e devotos. Quando aquele que o visita consegue canalizar para si essas energias acumuladas na egrégora, dá-se o chamado milagre. Quantas pessoas referem. Aí eu fui a Lourdes, eu fui a Aparecida, eu fui a Fátima, e aí eu consegui a minha cura do meu parente, a visão que eu estava, ela se conectou. E isso aqui é a frente da fazendinha da escola Terezinha, que a gente chamava de escolinha, né? Que agora é uma escola mesmo, né? No tempo que a gente ia na fazendinha em loco, né? Você lembra, né? Então, assim, por que eu lembrei dessa foto? Porque, assim, uma vez uma mãe me contou algo que eu achei uma coisa, assim, de poder e uma emoção. Aquela situação de família que a gente olha toda hora. Ah, meu marido quando bebe, bate com todo mundo, quebra tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a mulher, lá com suas 4 crianças, segurando ali a barra da casa, e um dia, numa consulta das crianças, ela falou: não, quando ele fica muito difícil, eu pego os 4, venho pra cá, sento aqui na escadinha, isso assim, durante a semana, que não ia ter, porque lá só tinha atividade quarta, sábado e domingo, em horários, né? E, então ela sentava com as crianças ali, ali ela ficava rezando para as coisas se acalmarem, e aí ela conseguia voltar para casa. Então, na verdade, ela sentia a força do lugar e ela não tinha intelectualizado que ela estava absorvendo as energias da egrégora. Mas é isso. Então, um lugar imantado. A dona Elenira uma vez me falou até uma coisa de você não ficar pintando toda hora o lugar, porque tem uma coisa imantada ali, muito forte, né? Então, a lição que uma mãe, esposa de um alcoolista, que sofria muito, e ela me deu essa lição maravilhosa. Como às vezes as mães te dão, tem uma da evangelização lá do GF, ela também fala uma coisa muito bacana, que ela diz assim: aí o meu pote vai esvaziando. Aí essa moça é semi-analfabeta, de um saber enorme. Aí o pote vai baixando, eu sinto que já está chegando o dia de eu voltar aqui para encher o meu pote. Lindo, né?
Bom, então sempre vigiai e orai. Porque a gente precisa estar atento para a presença das egrégoras negativas, que nos conectam a vários sentimentos ruins, como o medo, o ódio, e nos induzem a um comportamento autodestrutivo, fortalecendo o mal e alimentando pensamentos negativos. Então, às vezes, quando a gente pensa, uma egrégora negativa que está querendo mal de alguém, não, é você mesmo que entra naquela onda de medo, de ódio, como essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Não é bacana, né? Já as egrégoras positivas protegem, atraem de boas energias, promovem o crescimento e, por consequência, afastam as cargas negativas. Locais ou grupos de pessoas que se reúnem de maneira alegre, participativa, visando a construção de melhores dias, certamente curam e conduzem para uma vida plena de felicidade e realizações. Você ser sério não quer dizer que você tem que andar de cara amarrada. Como é que é bom uma pessoa que ri, sorri e faz as coisas de maneira alegre, né? E isso te coloca para cima. E uma egrégora tem que ser sustentada, porque ela precisa ser alimentada. Essa manutenção depende da sustentação contínua dos indivíduos que a compõem, por intermédio de quê? As mesmas coisas que a formam, pensamentos e sentimentos. A vibração predominante de uma egrégora vai influenciar as outras pessoas que adentrem o seu local de atuação e vibrarem nessa mesma frequência. É uma coisa meio contagiosa. Quanto maior o número de pessoas que participam do grupo e quanto maior for a energia que depositam sobre os ideais compartilhados, mais poderosa será a ação da egrégora e maiores poderão ser os benefícios colhidos pelos membros. A egrégora formada a partir dos pensamentos e sentimentos de um grupo de pessoas constrói uma atmosfera que tende a influenciar o mundo. O mundo saiu ato falho, mas o meio não mundo. Tá? Deve ser alguém que me soprou, que eu acho que era uma palavra melhor. A gente influencia o mundo de acordo com o que a gente está pensando e sentindo. Ela, a egrégora, representa uma alma coletiva daquele grupo, que evoca um poder invisível, porém eficaz e plenamente sentido pelos seus integrantes, sendo capaz de fazer acontecer no mundo visível e palpável as aspirações geradas pela coletividade. De novo, aquela imagenzinha batida do rádio, né? Mas a gente funciona como um aparelho de rádio, sintonizando através dos nossos pensamentos e emoções as frequências das egrégoras ao nosso redor. E dessa forma, potencializando os seus efeitos, tanto nos nossos corpos como na própria egrégora, o que torna a sua existência mais longa, isto é, nós podemos e somos responsáveis pela manutenção e fortalecimento de uma egrégora. Uma egrégora ajuda a manter a coesão dos membros da coletividade, favorecendo a continuidade do grupo e fazendo com que o envolvimento dos participantes não seja algo superficial. Tantas vezes que a gente diz, nossa, essa tarefa agora mergulhei de cabeça, não estou lá só indo quando posso, não, mergulhei de cabeça, é isso. E é muito bom, né? E além disso, uma egrégora traz proteção espiritual para uma casa, porque alguns amigos do plano espiritual que estão em outra onda, eles vão dizer, olha só, você fica aqui fora esperando um pouco, você ouve ali o estudo ali de fora, porque, né, até que possa entrar. A partir do momento em que nos conectamos a uma delas, ela exerce então um verdadeiro poder sobre nós. Então o que a gente tem que fazer? Vamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher onde a gente vai se conectar. Porque as egrégoras negativas podem ser muito influentes. Assim a gente precisa estar consciente para se afastar delas. E quanto mais forte for a egrégora, mais poderosos podem se tornar os laços do indivíduo com o grupo, o que pode acabar se constituindo uma espécie de aprisionamento, e o desvinculamento costuma ser teimoso. Então, quando a força que ela tem, o poder que ela tem é muito grande, quando é de uma coisa boa, que bom, bacana, vou, chovendo canivete, eu vou. Mas quando é uma coisa que não está fazendo bem,
A gente precisa ver que esse laço muito forte pode ser uma verdadeira prisão. As egrégoras negativas têm o poder de induzir o comportamento autodestrutivo, pensamentos e sentimentos negativos. Aqui a gente colocou o exemplo de uma festa. A pessoa sai de casa dizendo que não vai beber, mas a egrégora predominante na festa impulsiona fortemente para consumir e acaba bebendo. É o que se fala muito também, o efeito manada. Quando você tem, mas não é possível, o pessoal saiu do show, aí todo mundo se empurrando, um pisoteando o outro, não sei o quê. Aí quando você pergunta para cada indivíduo, você seria capaz de pisar em cima de uma pessoa? Não, então por que você fez isso? Não sei, estava todo mundo fazendo. E o que é o estava todo mundo fazendo? Essa alma coletiva que se forma. Mas a coisa está andando bem, a gente tem que acreditar, né? Que está cada dia melhor. Porque grupos conscientes têm criado egrégoras positivas fortíssimas, que começam a sustentar o planeta em uma vibração de amor e crescimento espiritual. E aí eles se unem benfeitores que possuem afinidades com a vibração daqueles encarnados. E esses movimentos criam imensas reservas de força e elevam o padrão vibratório da Terra, facilitando a ajuda da espiritualidade superior. No grupo do NESM, né, que a gente se reúne desde que começou a pandemia, a gente se reúne todos os dias às 6 horas da tarde, ininterruptamente, mesmo depois que as pessoas foram voltando às atividades. Claro, a constância, o grupo inteiro não foi mais possível, a gente chega mais cedo do trabalho, mais tarde e tal, mas nunca falhou um dia. Já teve dia do Genilson botar o link dirigindo na ponte. Olha, alguém pega aí o link para poder abrir a sala. E lá é o momento, na hora do Ângelus, né, que a gente ora em favor da humanidade. E a gente acredita que é um microfósforo, mas que se vários microfósforos estiverem ligados, vamos nessa, né? Então, a cada pensamento enviado ao alto, uma partícula de amor se desprende daquele ser e é compartilhada com o universo. Essa partícula de amor toma proporções gigantescas quando somadas a muitas outras. A isso damos o nome de egrégora de amor, formando uma energia forte o suficiente para atingir os seus objetivos com muito mais força e poder. As energias de amor canalizadas são capazes de mudar o mundo, neutralizando as egrégoras de medo, de ódio, de vingança e tantas outras que são capazes de influenciar negativamente os pensamentos e as sensações das pessoas. E aí a gente pensa no nosso Mestre Jesus, pois onde quer que 2 ou 3 se acharem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E aqui nós somos vários, os que a gente está vendo, muito mais os que a gente não está vendo, e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É isso, amigos. Muito obrigada. Não consigo 1 hora.